Bem-vindos ao Devocional Semanal, o seu momento de paz no dia a dia. Falar sobre drogas, um assunto muito sério, e eu posso falar desse assunto com bastante propriedade porque a minha vida quase toda de ministério tem sempre uma parte dela voltada para essa questão de drogas. Em São Paulo, trabalhava com recuperação de drogaditos, a gente fazia as triagens, encaminhava as pessoas, internei várias pessoas, perdi muitas pessoas, salvamos outros tantos e tantos. E o que a gente está vendo no mundo, né? 300 milhões de pessoas usuárias de drogas tem sido constatado, um aumento de 20% por ano, mais de 3 milhões de mortes devido ao uso de drogas, e toneladas e toneladas de cocaína, o aumento das drogas sintéticas. Então esse assunto ele é muito sério. E eu estava lembrando daqui mesmo de Américo de Campos, quando eu estava cuidando de um moço ali perto do Sucatão, para quem conhece aqui a nossa cidade, né? Eu não vou falar o nome dele aqui, até porque eu também não estou lembrando o nome do rapaz. Mas ele morava ali onde tinha os pneus que foram queimados, né? Ele ficava ali, do lado da onde é a minha marcenaria hoje. E eu pagava marmitex para ele, e às vezes ajudava quando ele tinha que ir para Rio Preto, eu pagava acompanhante para ir com ele. Então eu estava de alguma maneira cuidando dele, né? Dando alimento e cuidando. Até que chegou um dia que ele foi lá e falou assim: Pastor Mateus, eu queria agradecer, mas eu não vou precisar mais da sua ajuda. Aí eu até me surpreendi e falei: ah, que legal, o que aconteceu? E ele falou: não, é que saiu o meu benefício. Saiu o meu benefício. Então ele estava feliz porque tinha saído o benefício dele, né? Ficamos felizes ali, conversamos um pouquinho e tal. Aí acabou aquele dia. Quando foi no outro dia de manhã, isso já deve fazer uns 12 anos, mais ou menos, por aí. Quando foi no outro dia de manhã, a polícia estava lá na porta e o corpo dele estava esticado em cima da cama, e eu fui o primeiro a entrar. Sabe o que tinha acontecido? Aquele primeiro benefício que ele recebeu, ele comprou todo de droga, cocaína, e morreu numa overdose deitado em cima das drogas. E eu testemunhei aquela situação. A polícia me permitiu entrar e fazer uma oração ali, fazer uma parte ali, e ali encerrou a vida daquele rapaz. Fiquei com muita tristeza, muita mesmo, porque é muito lamentável quando a gente perde uma pessoa ainda naquela circunstância, jovem, né? Um pouco desamparado, um problema de cegueira, mas o pior dele era isso: ele deu cabo da própria vida numa overdose. Não sei se ele calculou se matar ou se foi uma coisa acidental, mas enfim, morreu por causa das drogas. E assim a gente tem visto muitas outras situações, e o tráfico aumentando. Agora essa estatística dizendo que 26% do povo brasileiro é controlado pelo tráfico. Então uma quarta parte do Brasil é um Brasil paralelo, no Brasil das drogas, do tráfico. E as notícias que a gente tem visto por aí, né, do que aconteceu recentemente no Rio de Janeiro e do que tem acontecido em muitos lugares no Brasil inteiro e também na nossa cidade. Eu tenho uma luta muito grande com isso. A gente na Casa de Paz faz palestras
visando instruir as crianças para livrar elas desse caminho, dessas situações. E é uma luta muito grande que a gente tem. Os pais precisam conscientizar os seus filhos, as escolas, as igrejas, todo mundo precisa de empenhar mais, fazer mais campanhas, ajudar a polícia, fazer palestras de conscientização para ver se a gente consegue superar essa situação difícil que nós estamos passando. E que está crescendo, esse é o problema, crescendo 20% por ano. Então onde vai parar isso aí, onde vai chegar? Então hoje o meu assunto é a respeito disso aí, das drogas. Por que a pessoa busca droga? Algum problema tem, né? E às vezes a gente fala assim, mas que idiota, para que entra num negócio desse? Você já sabe que o fim disso aí é cadeia, cemitério. Por que entra nisso aí, né? Mas é a fraqueza da carne, é o problema do pecado, o problema da intromissão do próprio Satanás, porque isso é uma coisa diabólica mesmo, né? Eu sei, a gente tem lutado muito nessa área, como pastor, sempre lutando nessa área, meu Deus do céu. Então, eu estou falando isso aqui para que a gente esteja buscando se conscientizar mais. E os jovens, busquem mais a Deus, sai desses laços do inferno. Se você entrar, você não vai sair mais, é difícil demais de sair, é difícil demais. É difícil, muito complicado. Só pela misericórdia de Deus, numa combinação de várias coisas, sabe? Se a pessoa tiver muita força de vontade de querer realmente sair e buscar de Deus, e a família ajudar, e a sociedade toda ajudar. Então é uma combinação de muitas coisas. De vez em quando a gente vê alguém aí que era trabalhador, tal, mas estava nas drogas, morreu por causa disso, né? Em decorrência disso aí. E nosso coração chora, a gente fica chateado de perder vidas tão preciosas. E tem tantos outros que estão entrando e às vezes ainda está invisível, a gente não está vendo, mas já estão engajados nesse problema do vício. Meu Deus, como isso é terrível, dá vontade de chorar. Estou aqui, realmente dá vontade de chorar quando a gente vê algumas situações. Eu ainda continuo lutando contra isso. E eu ainda continuo indignado com o diabo. Porque os próprios traficantes às vezes a gente tem que lidar, né, com pessoas que a gente sabe que são pessoas que a gente sabe que precisam de salvação também, que precisam de Deus também, né? Então é uma luta muito difícil, a gente tem dificuldade para julgar, para avaliar e tudo. Eu recomendo a oração e esse esforço que eu acabei de falar aí, de todo mundo, para que a gente possa superar e vencer essa coisa horrorosa que tem ceifado muitas vidas, destruído muitas famílias, que tem causado muito choro, muitas mágoas, muitas separações. Só Deus para ter misericórdia. Eu deixo essa palavra hoje aqui para que vocês reflitam, né? No Brasil tem muitas casas de recuperação e tem algumas clínicas, né? Às vezes o governo precisa flexibilizar um pouco em relação às casas de recuperação. As exigências são muito grandes, né? Eles querem colocar de um jeito que ninguém consegue pagar. Tem família que nunca vai conseguir pagar para internar alguém. E o governo sabe disso, mas mesmo assim é uma inflexibilidade muito grande e um cerceamento com quem quer estar fazendo algum trabalho de ajudar, de salvar vidas. E eu sei que os desafios jovens que existem, né, as casas de recuperação, elas são importantes, e ali é o lugar que realmente trabalha duro, trabalha sério e consegue transformar muitas e muitas vidas. Tomara que também alguma coisa nesse sentido seja feito no nosso Brasil, né?
Que Deus abençoe. Então hoje é um dia de refletir a respeito desse assunto terrível, que é drogas. Drogas matam, drogas destroem vidas, destroem pessoas, drogas matam, mas Cristo liberta. E eu oro, meu Deus, abençoe o nosso Brasil, abençoe a nossa cidade, abençoe nossos jovens, abençoe nossas crianças, livra de todo mal, em nome de Jesus. Amém.